paz do Senhor, amém? Espero que todos tenham acordado bem e com as misericórdias do Senhor sendo renovada na vida de cada um de vocês. Hoje eu quero estar trazendo uma palavra, uma mensagem do Senhor, né? Porque acho que 2 vídeos atrás aí eu trouxe sobre estudo bíblico e hoje nós faremos, traremos, né? Estamos trazendo aí uma mensagem direta do Senhor. Então espero que vocês estejam prontos para ouvir a voz de Deus, porque eu aprendi, né, que quando nós queremos ouvir Deus falar conosco, é só a gente ler as Escrituras Sagradas, é a gente pegar a Bíblia e ler, né? A partir do momento que você pega a Bíblia, você lê, você está ouvindo a voz direta do Senhor, amém? Então eu quero estar compartilhando hoje uma palavra com vocês que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 16, e eu vou começar a ler aqui a partir do versículo 14, tá bom? Que o título fala assim: a ordem para a evangelização. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Amém? Então, eu li nessa passagem aqui, essa parte, mas eu quero frisar no versículo 15, que diz que foi uma parte que Jesus disse, né, para os discípulos, que é para eles irem por todo mundo e pregar o evangelho. Essa passagem aí foi uma passagem quando Jesus já tinha ressuscitado, né, e esse dado momento que ele fala aí na mesa para os 11 apóstolos, né, ou discípulos, ele tá assim falando para eles assim, né, indignado, porque eles não estavam crendo na ressurreição, né, eles não creram. Então Jesus fala aqui no 14 primeiro que Jesus censurou, né, a incredulidade deles. Nossa, hoje eu tô, né, para falar sobre algumas coisas aqui, eu tô errando as palavras aqui, vocês me desculpem, né? Então eu quero assim frisar, né, sobre o versículo 15, a importância da gente pregar o evangelho, né? Porque Jesus, quando ele esteve nessa terra, ele anunciou, né, ele falou sobre a palavra de Deus, né? Ele anunciou o que ia de acontecer com ele, né, que ele iria ressuscitar, né, dentre os mortos, e ele voltou também, né? E antes dele ir embora, quando ele foi dessa terra, né, ele falou para a gente pregar, né, falou para os discípulos, e eu creio que isso não foi uma ordem dada só para os discípulos, é para toda criatura, é para todos, né, é para todo ser, né? Então, assim, nós devemos pregar o evangelho. Só que no mundo de hoje em dia, é muito complicado pregar o evangelho, né? Assim, eu acho que não é só no mundo de hoje em dia, eu acho que desde quando Jesus saiu dessa terra e ele ressuscitou, ele ficou aqui uns 40, 50 dias mais ou menos, depois quando ele foi embora ele deixou o Espírito Santo, mas ele fez uma promessa que ele vai vir nos buscar, né? E isso é o que me consola, isso é o que me conforta todos os dias, né? E eu creio também que conforta a todos aqueles que creem na volta de Jesus, porque Jesus vai voltar para buscar a tua igreja, e eu
quando fala igreja é para buscar o teu povo. E eu acredito, o teu povo que crê nele, né? Que crê nele como o único suficiente Salvador do mundo. Então, eu fico muito feliz com isso, né? Todas as vezes que eu leio as Escrituras, né? Que eu leio Hebreus, lá 9, se eu não me engano, que eu vejo essa promessa, eu me empolgo, né? Às vezes eu estou desanimada, mas eu já animo. Só que o que eu falo? Assim, desde antigamente já é difícil pregar o Evangelho, mas eu acho que hoje em dia, às vezes, está pior, né? Está pior. Por quê? Porque as pessoas, infelizmente, elas não querem ouvir certas coisas, né? Então, eu digo muito assim, eu aprendi muita coisa, eu sei que tem muitas coisas na Bíblia que não são boas não para serem ouvidas não, né? Mas é o que está escrito, é o que foi inspirado pelo Espírito Santo e é o que nós devemos obedecer, né? Então, quando a gente vai pregar o Evangelho, a gente não tem que ficar só pregando, isso aí vem das igrejas, esse é o problema, é das igrejas, desculpa, irmãos, é das igrejas, principalmente as neopentecostais, né? E também vem também do meio dos pentecostais, né? Que pregam somente, eu não estou falando todos, tá, irmãos? Estou falando que todos os pentecostais, tá? Geralmente isso acontece mais nas neopentecostais, eu não estou falando que todos os pentecostais pregam isso não, tá? Eu estou falando que muitos, e isso é a grande maioria, tá? Isso eu não nego de falar, não estou falando errado aqui não. Que muitos pregam só o quê? Que Jesus é amor, que você é lindinho, irmão, que você vai ter só vitória, né? E não, na Bíblia você vê o que aqui? Você vê muitas pessoas passando por enfermidades, pessoas passando por calamidades, pessoas passando por derrotas, por aflições, por depressões até, a gente vê, né? Muitas pessoas. E é isso que nós devemos pregar também. Nós devemos pregar arrependimento, né, perdão, arrependimento de pecados e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, né? Então, é muito difícil hoje em dia, porque quando você vai ler a palavra, você vai pregar em cima da palavra de Deus, dependendo daquilo que você prega, você é rejeitado, né? As pessoas não aceitam. Quantas vezes eu vim aqui, certas palavras aqui, certas pregações que eu preguei, certas mensagens, que as pessoas ouviram e se desinscreveram do meu canal na hora, né? Achando que eu estou falando de mim. Eu não estou falando de mim, eu estou falando da Bíblia. Então, a partir do momento que você não aceita, você não está aceitando Jesus falar com você, né? Porque assim, eu desafio alguém, né, vir falar alguma coisa que eu falei aqui no meu canal que não seja bíblico, que não seja em cima das Escrituras, porque eu tomo muito cuidado com isso, porque é muito perigoso a gente pregar as coisas da gente, né? E também tem muito aquilo, mas a Bíblia cada um interpreta de um jeito. Não tem isso, gente. A Bíblia, você tem que tentar pedir discernimento para o Espírito Santo para você interpretar ela corretamente. Então tem pessoas que querem interpretar também do jeito dela, que fica melhor para ela, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. A palavra que eu quero deixar para vocês hoje é que aonde vocês estiverem, vocês preguem, anunciem a palavra de Deus, anuncie Jesus Cristo como o único suficiente Salvador e aceite a verdadeira palavra. Quando alguém estiver pregando o evangelho para você, é lógico que você tem que discernir, você tem que ter o discernimento. Mas como que você vai conseguir ter o discernimento se é que a pessoa está pregando é de Deus ou não? É você conhecendo as Escrituras. Se você não conhecer a Bíblia, você não vai ter como nem analisar se a pessoa está falando a verdade ou se a pessoa está falando mentira, não é? Então é muito importante, tá? Então quando Jesus deixou essa ordem aqui, ide pregai o Evangelho, ele está falando, ide pregai a Bíblia, pregai a minha palavra, né? Porque nessa época que ainda não tinha a Bíblia, né? Depois que eles reuniram, né? A Bíblia, no fato, é a reunião de vários livros, né? Dos 66 livros. Então, ele falou para pregar do amor dele, né? Mas lembrando, assim, que
palavras, às vezes, muita gente gosta de que fala palavras só de conforto, né? Quando você vai falar alguma coisa assim como chama, de correção, alguma coisa, se a pessoa acha ruim, né? Então, nós devemos estar atentos, né, para tudo, né, para todo tipo de palavra, mas as palavras que venham realmente do Senhor, né, as palavras. Então, quando pregar o Evangelho, a gente tem que pregar a Bíblia, a gente tem que anunciar o verdadeiro Evangelho. Independente se as pessoas vão gostar ou não. Às vezes eu já fiquei muito magoada, às vezes aqui, triste, né, mas eu lembro que o Senhor fez essa petição. Ele pediu para pregar o Evangelho. Então, se ele está pedindo para mim pregar o Evangelho, eu tenho que pregar o verdadeiro Evangelho. Não adianta eu vir aqui e ficar passando a mão na cabeça, falando, irmão, você vai ter só vitória, é só uma bênção, você vai ter muita casa, você vai ter muitos carros, você vai ter muito dinheiro. Não adianta, porque o verdadeiro Evangelho não é esse. Nós sabemos que o verdadeiro Evangelho não é esse, até porque nós não devemos focar nessa terra, nós devemos focar na eternidade. É lá que nós devemos ter riquezas, né? Então, quando Jesus veio nessa terra também, Jesus também foi desacreditado, né? Então, muito menos eu ou outras pessoas que pregam o verdadeiro Evangelho aí, né? Que tentam pregar, porque eu também não sou perfeita, né? Mas eu, assim, eu tento sempre atenar para a Bíblia e tomar muito cuidado com o que eu falo, né? Então, que essa palavra, essa mensagem possa ter falado com vocês, né? Uma coisa também que eu estou sentindo muito de falar aqui é sobre palavras de autoajuda. Isso aí é bom? É bom, assim, ajuda para a gente melhorar, às vezes, alguma situação na vida da gente que a gente está. A pessoa vem aqui e fala uma palavra de autoajuda para a gente, alguma coisa, isso aí vai ajudar, porque tudo aquilo que é bom vai favorecer a nossa saúde, vai favorecer o nosso corpo, nós vamos ficar felizes, né? Mas saiba que o que realmente salva o homem, o que nos liberta dos nossos pecados, é a Bíblia, é a verdadeira palavra de Deus, tá? Palavras de autoajuda é para ajudar a nossa carne, tá? A nossa carne, às vezes, assim, momentâneo, né? Mas nós devemos aceitar o que nos salva mesmo, o que faz nos arrepender dos nossos pecados, né? Tudo é a palavra de Jesus Cristo, é a Bíblia, amém? Que essas palavras simples, eu espero que os irmãos que estejam ouvindo essa palavra possa entender, né? E possa ir aí para esse mundo afora e sair anunciando o amor de Cristo, amém? Tenham todos um ótimo domingo na presença do Senhor Jesus Cristo.